Bom dia, tudo bem? Vamos mais uma aula, né? Bom, nós vamos começar hoje com português, ok? Então, português, a gente vai abrir o livro na página 3, tá? Aqui não vai ser um texto normal como a gente vê, né? Assim, um texto com parágrafo, com travessão, mas nós vamos ter um folder, né? Esse folder é só da gente observar e ler algumas coisas, a gente já vai saber de que ele se trata, tá? Então, leia a capa. Isso aqui vai ser a capa, né, de um folder. Leia a capa e a contracapa de um folder. Material publicitário distribuído à população para divulgar uma ideia. O folder, ele é tipo como eu posso dizer, um informativo, um texto informativo, né? Por exemplo, a gente vê um folder sobre a época de vacinação, a gente vê um folder sobre a alimentação. Então, esse folder aqui, ó, dá pra gente observar, ele é sobre o bullying. Todos vocês sabem o que é bullying, né? Bullying é, né, quando você se sente coagido, quando alguém faz alguma coisa com você, xinga, fala mal de mãe, pai, chuta, agressão física, né? Geralmente acontece mais nas escolas, né? Mas também pode acontecer também perto da nossa casa, né? Na rua da nossa casa, quando a gente está brincando, com os familiares e próprios familiares, mães e pais também, tá? Então não vamos descartar também essa possibilidade. Então aqui vai falar sobre bullying, não é brincadeira, tem a imagem de algumas crianças, tem aqui alguns patrocínios, tá? Que é o governo de Santa Catarina, aqui no caso. Aqui tem um azulzinho aqui informativo também. Então eu quero que vocês observem tudo que tem nessa página. Lê esse quadrado, vê aqui, observe ao todo, tá? A página 3 ao todo, tá? E aí depois nós vamos ter algumas perguntas aqui na página 4 e na página 5, tá bom? Vão ser perguntas relacionadas a esse folder aqui, tá? Então vocês vão ser perguntas, marcar X, né? Analisar, ler aqui para poder responder aqui. É tudo sobre mesmo, né? O bullying, o folder, né? O folder ele é um papel que não é uma coisa, como eu posso dizer, um texto, uma história. Ele é informativo, tá? Ele informa. Por exemplo, se for de uma campanha de vacinação, ele informa a importância para que tipo de sociedade aquela vacina vai ser, para que doença, para que sociedade, e vai ser assim, num geral, tá? Bom, vai fazer então a página 3, 4 e 5, ok? Matemática, volume 2. Em matemática, não, desculpa, em português, volume 2, porque o outro volume nós já acabamos, o volume 1, ok? Tá, então vamos lá para matemática. Matemática, ontem nós começamos a falar sobre as figuras geométricas espaciais, né? Que são as formas geométricas, as formas de alguns objetos. Então eu arrumei alguns objetos aqui, eu só não consegui, gente, foi a pirâmide e o cone, tá? Mas eu vou mostrar alguns objetos aqui que a gente pode, né? Olha, essa aqui é a esfera. Não é um círculo, porque se fosse um círculo, seria só o contorno. Então, nós podemos falar que essa bolinha aqui, ó, você pega num todo, você consegue pegar ela assim, ó, de mão cheia. Só a figura plana de um círculo a gente não conseguiria pegar, mas a esfera a gente pega, tá vendo? Essa aqui é a esfera, tá? Também nós podemos falar um cubo, né? Ele tem
o cubo geralmente tem as 4 partes iguais. As 4 partes. 1, 2, 4, não, né? Aqui o cubo vai ser a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Todas elas com as mesmas medidas, ó. Nós podemos falar que isso aqui é um cubo. Então, vamos lá. Aqui, como eu tinha explicado ontem, nós temos um cilindro, tá? Com formas embaixo e em cima arredondada. E a gente também consegue pegá-lo. E aí, nós temos essa capinha como o paralelepípedo, ok? Que ele tem o contorno de um retângulo, ok? Então, isso aqui a gente pode chamar de paralelepípedo, ok? Eu só não tenho aqui o cone, que a gente pode falar que é um chapeuzinho de aniversário. Vocês vão ver que ele é um pouquinho, né, triangular, mas sempre a borda arredondada, tá? Ele é um cone. E nós temos também a pirâmide, que a gente pode aí representar como, né, a pirâmide do Egito mesmo, tá? É a que nós fizemos, ó. E esse é o cone. Porque eu não tinha o objeto para poder mostrar para vocês. Bom, então, retomando aí esses sólidos geométricos, nós vamos aí fazer a atividade da página 6, tá? Da página 6. Aqui, novamente, vocês vão ter que escrever o nome das figuras aqui, tá bom? Depois, aqui embaixo, Marcelo ganhou blocos de montar do avô. Tá aqui os blocos de montar, ó, tá? Qual a cor do bloco cujo formato se assemelha a uma pirâmide? Aí vocês vão lá, vão escrever que cor que é esse bloco, ok? Nós vamos aqui começar a falar também sobre os poliedros e os corpos redondos. Na página 7, os poliedros e os corpos redondos. Por quê? Porque a gente tem algumas figuras que têm corpos redondos e outras figuras que não têm. Olha só, esse é todo reto e quadrado. E esse nós temos algumas formas arredondadas, ok? Arredondadas, tá vendo? Ó, formas retas. Então, vamos lá. A turma do Eduardo levou para a sala de aula objetos no formato de sólidos geométricos. Veja como esses objetos foram separados. Ó, aí nós temos aqui, ó. Eduardo, com certeza, é esse aqui que tá mais de frente pra gente, ou esse. Ok? Então, foram esses objetos aqui, olha. Os objetos foram separados em 2 grupos de acordo com o formato. Os formatos de partes retas, não arredondadas, e um outro formato de partes arredondadas, ó. Aqui o chapéuzinho aqui tem arredondado aqui, né? A esfera e o cilindro tem partes arredondadas, tá bom? Então, essa aqui são os poliedros, ó. Poliedros são os que não têm partes arredondadas, tá? E os corpos redondos, né? Já a própria palavra já fala, já tem partes arredondadas. Poliedros são geométricos que representam apenas superfícies planas, tá? Retos, plana, quando a gente fala, é reto. E corpos redondos, sólidos, geométricos, que apresentam pelo menos uma superfície arredondada. Não precisa de ser tudo, ó. Mas aí vocês vão me falar assim, tia, mas aqui, ó, não é redondo, ó. Mas tem essa parte aqui que é. Aqui, tia, ó, também não é redondo, mas tem essa parte que é. Então, ela é de corpos arredondados, tá bom? Essa aqui não tem nada de redondo, ó. Vocês podem reparar, tá bom? E esse aqui, ó, tem, ok? Indo para a página 8.
Nós vamos aprender uma coisa agora muito interessante, tá? Que são as vértices, as fases e as arestas. É até bom eu ter trazido isso aqui para poder mostrar para vocês, tá? Então, os poliedros apresentam os seguintes elementos: as vértices, vou mostrar, as fases e as arestas. O que são vértices? Vértices são... Deixa eu pegar um outro... Deixa eu ver o que você tem. Não, mas tem esse problema não. Vai, esse aqui mesmo. As vértices são essas pontinhas aqui, ó, que você tá vendo aqui, tá vendo? São essas pontinhas, ó. Então, vamos contar quantas arestas nós temos. Vértices, desculpa. Quantas vértices nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, tá? Bom, as fases são isso aqui, ó, plano, ó, essa parte plana aqui, ó. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Vamos de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, elas têm 6 fases. E nós temos as arestas. As arestas são essas partes aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elas são, né, vamos falar assim, tem maior quantidade, tá? Então, vamos lá. Vértices, as pontinhas. Quando a gente for montar, vocês vão saber melhor. As fases, tá? E as arestas, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São as arestas, tá bom? Os corpos redondos apresentam os seguintes elementos. Nós podemos colocar aqui, ó, como no cilindro, aqui, ó. Nós podemos colocar somente a fase plana, que é isso aqui, ó. A fase plana e a fase arredondada, tá? A plana e arredondada. No cilindro, tá? Plana e arredondada. Tia, mas aqui é um círculo. É, mas ela pode ser que é uma fase, ó, tá? É uma fase plana, ó, porque você consegue colocar alguma coisa aqui, tá? E arredondada aqui, ó. Se você colocar ela assim, ela vai rodar, ok? Ela vai rolar. E nós temos no cone, nós temos aqui, ó, a vértice, que é a pontinha, tá? A fase arredondada, que é essas duas partes, e a fase plana, que é embaixo, tá? Nos desenhos, vão dar para vocês verem direitinho as fases aqui. Eu mostrei ali pessoalmente, porque às vezes aqui, ó, a gente vai confundir um pouquinho, porque tem aqui, ó, lá do outro lado, tem aqui em cima, tá vendo, ó? Tem as partes ali. A esfera, ela não tem, ela só tem uma fase arredondada. Ela não tem, tá? A fase plana aí não. Ela só tem a fase arredondada, ok? Então tá. Então vocês podem fazer aqui, ó, a atividade número 1, tá? Contorne a representação a seguir do objeto que apresenta a forma de um poliedro. Então, os poliedros geralmente não têm forma arredondada, lembra aí, tá bom? E podem fazer aqui também essa página 9. Então, nós vamos fazer hoje a página 6, pra gente relembrar os nomes. A página 7, né? Pra gente detectar direitinho o que são poliedros, o que são corpos redondos. E as vértices, as fases e as arestas, ok? Então tá. Vocês observando aqui no desenho,
tá? Vocês vão detectar melhor. E do lado de cá, vocês vão ter que contar. Pelo desenho aqui, ó, dá para vocês contarem, tá? Então, o cubo, eu quero o número de fases. Quantas fases ela tem? O número de vértices e o número de arestas. Aqui são os poliedros, tá, gente? Depois, nós temos o bloco, que é o paralelepípedo. Quantas faces, quantas vértices e quantas arestas. Não vou mostrar muito perto, senão já mostra a resposta, tá? Na pirâmide, quantas faces, quantas vértices e quantas arestas, tá? Vocês podem contar aí mesmo na figura aqui. Se vocês tiverem esse objeto em casa, é melhor ainda, ok? Aqui nós vamos ver os corpos redondos, tá? Do cilindro, quantas faces, quantas vértices, quantas arestas. Do cone, faces, vértices e arestas. E a esfera, quantas faces, quantas vértices e arestas. Ah, tia, mas a esfera não tem isso. Então, você coloca 0, tá bom? E aqui vocês vão pintar o poliedro, que tem 6 faces, 6 vértices e 12 arestas. Então, as páginas são essas que vocês têm que fazer, tá? Número 6, leitura e observação da número 7 e da número 8. Atividadezinha aqui da número 8 e da número 9, tá? Essas são atividades de matemática. Aí, nós vamos lá para o volume 1. Aquele lá é o livro volume 2, matemática e português, tá? Agora nós vamos pro volume aqui, pro volume 1. Nós vamos para geografia, tá? A geografia vai ser aqui a continuação, né, da matéria anterior aí que fala sobre, né, como se vive na zona rural e na zona urbana, ok? Então, nós fizemos a página número 26 e aí nós temos a página aqui, ó, número 27. Só que, infelizmente, nós estamos em casa. E aí, vai ficar um pouco complicado, porque tem algumas atividades aqui que são para ser feitas em grupo, né? Em equipe. Mas aqui nós vamos tentar fazer sozinhos em casa, tá bom? Pode usar aí com a mamãe, com o irmão, com o pai, a tia. Quem tiver com vocês aí, vocês podem fazer, tá? O que nós vamos fazer aqui? Vamos seguir a dica aqui. Nós vamos seguir as dicas, tá? Recorta as cartas do material de apoio. Vamos prestar atenção, gente, que o material de apoio, nós já usamos essa parte, tá? Nós já usamos essa parte. Nós já usamos essa. Só que teve algumas pessoas que usaram essa aqui também. Essa aqui, quem tiver, é essa que nós vamos ter que fazer, ó. Esses aqui são os personagens. Tá vendo, ó? Um menino, uma menina, com certeza que estão indo para a escola, tem uma mochila nas costas. Nós temos um outro menininho aqui, uma menininha de cadeira de roda, um menininho com deficiência visual e uma outra menininha aqui. E nós temos as cidades, os locais, ó. Tá vendo? O que vocês vão ter que fazer? Recortem aí no pontilhado. Vocês vão recortar aí no pontilhado, tá? Ó, bem no pontilhado, ó. Então, aqui é uma figura, aqui é outra, ó. Temos que ver aí direitinho, ó. Tá? Cada uma dessas que eu tô colocando o dedo é uma figura, tá bom? E aí, nós vamos voltar lá, porque o primeiro passo era recortar aí. O segundo passo, vocês vão separar a carta. Qual era o jogo? O jogo era o seguinte: vocês iam escolher um personagem, vocês iam escolher um local e vocês iam montar uma história de acordo com aquele local, com aquele personagem, em geografia. Só que aí, vocês não vão trocar. Vocês vão escolher um personagem e um local, tá? E aí, nesse personagem local, vocês vão fazer essa página aqui, número 28.
vai pegar o material lá, recortar, vai colar aqui, ó, um personagem, alguma criança daquela, e aqui o cenário, é o que é o local, tá? Responder essas perguntinhas aqui, tá? Aí, no caso, vocês vão ter que seguir aqui para vocês fazerem aqui. Por exemplo, a letra A. Essa história aconteceu na, entre parênteses, zona rural ou zona urbana? Aí você vai escolher, tá? De um município. Nome do personagem. Vai colocar um nome pro personagem aqui. Letra C. Título da história. Vai colocar o título da história aqui, tá? Vai colar o personagem aqui. Vai colar o lugar, né, o cenário aqui e vai fazer uma história sobre essa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou escolher a menininha da cadeira de rodas, tá? E vou escolher um cenário aqui da zona da cidade. Essa aqui, ó. Que aí tá, vou dar um exemplo, tá, gente? Meu título é As dificuldades de um cadeirante numa cidade. Vou colocar assim, tá? Meu título. E aí, a partir desse título, eu vou desenvolver minha história lá, né, Vou desenvolver minha história aqui nessa página aqui, tá bom? Personagem, história, completou, fez a história e colou aqui o que vocês escolheram, ok? Geografia, então, é essa matéria, tá? Só relembrando aí, na página 27, fazer a leitura, 28, tá? Então tá, ok. E aí, nós vamos pegar agora o nosso livro de Empreendedorismo, Educação Financeira, tá? Eu acredito que estão todos aí com esse livro aí. Então, vamos lá. Essa parte aqui nós já fizemos. Nós vamos para a página 11. Na página 11, nós temos aqui, né, figuras de lixos que a gente devia descartar nos lugares corretamente. Mas tem muita gente que não tem essa ideia, né? Joga em qualquer lugar. Então, vou ler aqui para vocês. A destinação adequada do lixo é uma grande preocupação, pois o acúmulo de resíduos é um dos maiores responsáveis pela poluição ambiental e um grave problema para a economia global. Aí nós temos aqui, muitas vezes o lixo é despejado em terrenos baldios, ou seja, terrenos que não tem casas, tá? Terrenos vazios. Jogados em mares, largados a céu aberto, ou seja, em qualquer lugar, e queimados, tá? Esse lixo, ele causa poluição no ar por estar queimando um lixo e a fumaça causa um problema sério, né, para a saúde das pessoas. E nós temos aqui, ó, 3 perguntinhas, tá? Eu quero que vocês respondam essas 3 perguntinhas. Você já viu cenas como essas perto de sua casa ou de sua escola? Você conhece alguém que queima ou despeja lixo em locais inadequados? Há coleta de lixo em sua cidade? Responda isso aí para mim, tá? Podem responder no caderno de português, como a gente não tem caderno de empreendedorismo, ok? Na página 2, nós temos aqui também, ó, mais uma atividadezinha. Que ações você e sua turma acham importante? Pode ser você e sua família, tá? Acham importante para conscientizar as pessoas dos prejuízos causados por essas atitudes. Agora, junto com o seu colega e professor, não vai ser junto com a gente, né? Registre alguma das ações discutidas. O que podemos fazer para conscientizar as pessoas do descarte correto do lixo? O que nós podemos fazer para orientar, né,
orientar as pessoas a jogarem o lixo nos lugares corretos, né? Lá no português, vou dar uma dica, hein? Lá no português a gente já tem uma dica do que a gente vai fazer hoje, né? E tem outros mais que a gente encontra por aí espalhados, tá? Ó, já tô dando outra dica, tá bom? O que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas? Ah, eu vou na casa de cada um, vou bater na porta e vou falar aqui, ó, não joga lixo na rua, não. Né? A gente não vai fazer isso. Então, tem outros modos que abrangem a sociedade, né? Nós podemos usar vários métodos. Que métodos são esses? Tá? É isso que eu quero que vocês escrevam. Então, empreendedorismo, página 11 e página 12, ok? Então, a nossa aula é só isso hoje. Eu creio que não está tão difícil assim, tá facinho, tá? Só seguir as orientações certinhos aí, tá bom? Dá lá um ok, manda umas fotos para mostrar que tá participando, pergunta, para mim não ficar assim, né, sem saber quem tá, né, participando, tô sempre cobrando e me manda lá um ok que tá fazendo, manda pergunta, que eu estou aí, né, nos horários aí para tirar a dúvida mesmo de vocês. Tá bom? Um beijo e bom dia de estudo para vocês.